Como podemos observar nesse desenho, certo? Esse vai ser o caminho pelo ar, né? Por onde o ar vai entrar e vai sair, certo? Temos aqui, nós vamos explicar aqui, né, no desenho. Durante a respiração, o ar rico em oxigênio entra pelas narinas. Claro, ele pode entrar pela boca? Pode, sim, não tem problema. Aliás, problema vai ter, porque na realidade eu vou explicar posteriormente os motivos no qual devemos respirar pelas narinas, né? Mas vamos lá. O ar rico em oxigênio entra pelas narinas, vai passar pela cavidade nasal. A cavidade nasal é toda essa parte aqui, ó, interna, né? Ele vai passar pela cavidade nasal. Depois da cavidade nasal, ele vai passar pela faringe, que nós estamos vendo aqui. Aqui na faringe vai ter uma divisão depois, eu vou explicar para vocês, né, da epiglote, que é a divisão que vai para a laringe e vai para o esôfago, que é estômago, que é intestino digestório, que aí é outra coisa, tá? Mas vamos lá, voltando para cá. Vai passar pela faringe, como nós estamos vendo aqui, faringe, onde ela se localiza, tá? Ó. Ele vai descer aqui pela faringe. Chegando na faringe, ele vai se direcionar pela laringe, que nós estamos vendo aqui, ó. Aqui sim a laringe, aqui só vai passar o ar. Alimento não entra aqui, tá? Aqui só é permitido o ar. Tem uma pequena glândulazinha aqui, minúscula, que nós podemos ver e observar bem aqui, chamada epiglote, que a gente vai depois falar sobre ela. Bom, chegou na laringe, o ar vai de encontro à traqueia. A traqueia é um tubo que se ramifica em dois canais chamados brônquios. Aqui, ó, a traqueia desce, ela vai se ramificar. O que é se ramificar? Dividir. Dividir nesses dois tubos aqui que nós estamos vendo, que nós vamos dar o nome deles de brônquios, tá bom? Os brônquios vão penetrar dentro do pulmão, levando esse ar aqui para dentro. Os brônquios também vão se dividir, ou seja, vão se ramificar. Parece aqui um galho de uma árvore, estão vendo? Parece uma árvore. Por que parece uma árvore? Porque esses pequenos tubos têm que se espalhar por todo o pulmão. Esses pequenos tubos que nós estamos vendo aqui, nós chamamos eles de bronquíolos. Os bronquíolos é que na realidade levam o ar para dentro dos pulmões, né? E os bronquíolos, que são essas ramificações aqui dos brônquios, né? Ó, como nós estamos vendo, bronquíolos, ele vai se subdividir, certo? Em outra parte chamada alvéolos. É aí, nesse alvéolo, certo? Onde vai acontecer realmente a troca gasosa, tá? Como eu havia dito para vocês, né? Novamente, vamos para lá. As ramificações, né? A traqueia ela vai se ramificar nos brônquios. Os brônquios vão se ramificar em bronquíolos, né? E os bronquíolos terminam em pequenas bolsas de ar, chamada alvéolos, como tem aqui na explicação, né? Alvéolos. Os alvéolos, pessoal, são essas pequenas bolsinhas de ar que parecem caixinhos de uva, como nós podemos observar aí, né? Tá parecendo caixinhos de uva. É nessas bolsinhas de ar que nós podemos observar bem aqui, onde vai acontecer a verdadeira troca gasosa. É aqui, nessa bolsinha de ar, onde vai entrar o oxigênio, certo? Vai passar para as células, vocês estão vendo aqui, ó, tá bom? E vai absorver também o gás carbônico, para ele voltar. Por onde o ar entrou, ele vai voltar. Voltar em forma de quê? De gás carbônico, como nós estamos vendo aqui, né? Aqui nós estamos vendo os vasos sanguíneos, que é onde vai acontecer a troca gasosa. Os alvéolos, que são as bolsas de ar, certo? Nessa outra imagem nós podemos ver as células sanguíneas, que são elas que vão levar oxigênio, vão trazer o gás carbônico, certo? É ela que vai fazer, é ela que vai percorrer todo o corpo da gente, levando para todas as células de todo o nosso corpo o oxigênio e os nutrientes, e trazer de volta o gás carbônico para ser eliminado, né? Como nós estamos vendo aqui, vasos sanguíneos, né? Aqui é o vaso, essa estrutura, certo? E aqui é a parte do alvéolo, né? Ele está ligado diretamente aos vasos sanguíneos para que ocorra essa troca gasosa. Nos alvéolos, como eu tinha dito para vocês, o gás oxigênio do ar é transferido ao sangue presente no interior dos vasos sanguíneos e distribuído para as células do corpo por meio da circulação sanguínea, que é outro sistema que nós também vamos estudar.
Ao mesmo tempo, o gás carbônico produzido pelas células, né, na produção de energia do nosso corpo, né, produzido pelas células, é transferido do sangue para os alvéolos pulmonares para fazer o percurso de volta e ser eliminado, certo? Durante a expiração, o ar rico em gás carbônico é liberado dos pulmões para o exterior. Pode ser pelo nariz ou pode ser pela boca. Mas a inspiração, que é o ato de introduzir o ar para dentro, é melhor que seja pelo nariz e a gente vai conhecer e saber o porquê, tá bom? Durante a inspiração, ou seja, a absorção do ar, certo? Ocorrem alguns movimentos característicos resultantes da ação de diferentes músculos e de movimentação de alguns ossos do nosso corpo. Vamos observar aqui abaixo que está explicando cada um deles, tá bom? Como nós podemos observar, durante a inspiração, né, o ar entrando no nosso organismo, o músculo do diafragma é esse músculo aqui que está aqui, ó, abaixo dos pulmões, tá? Como vocês estão vendo. O músculo do diafragma, intercostais, né, e os músculos intercostais, que eles ficam aqui, ó, certo? Ligados à costela, né, por isso que é chamado intercostais, contraem e aumenta o tamanho dos pulmões, possibilitando a entrada do ar. Quando você respira, né? Se você pode fazer esse teste, você pode ver que o seu peito ele incha, ele aumenta de tamanho. Por quê? Por causa do diafragma e dos músculos intercostais que fazem com que isso aconteça. Já na expiração, como nós estamos vendo aqui, o diafragma e os músculos intercostais relaxam, ficam relaxados e os pulmões reduzem o seu tamanho, empurrando o ar que estava dentro para fora, que no caso seria, né, quando você inspira, né, você vai botar o oxigênio para dentro, o oxigênio já sai e ao mesmo tempo que ele vai saindo para os alvéolos vai devolvendo o gás carbônico na hora que você expira, colocando eles para fora, né? Pode observar aqui o diafragma, que ele está relaxado, ó, certo? Já nessa outra imagem, entendeu? Ele está contraído para fazer com que o pulmão tenha espaço para ele crescer e encher de ar. Ao responder as questões anteriores, né, que são essas duas aqui que vocês estão olhando, vocês viram, vai estar no livro de vocês. Ao responder essas questões, você deve ter percebido que existe um órgão comum no sistema digestório e no sistema respiratório, a faringe. No entanto, o alimento e o ar não podem passar ao mesmo tempo pela faringe. Isso é evidente por uma pequena estrutura localizada na abertura da laringe, chamada de epiglote, que a gente disse que ia falar sobre ela. A gente vai ver aqui qual é a função dessa epiglote, né? O que é que ela faz, entendeu? Eu fiz também um desenho aqui, um esboço um pouco parecido com esse aqui que a gente vai estudar agora, certo? Para vocês terem ideia como é que a epiglote funciona, tá bom? Quando ingerimos um alimento, a epiglote se fecha, impedindo que a entrada da laringe, né? Impedindo a entrada da laringe. Já quando respiramos, a epiglote se abre, permitindo a entrada do ar e a saída também do ar, certo? Da laringe, como nós podemos observar aqui. Vocês estão vendo? A laringe, o esôfago, a epiglote. Vejam bem onde é que se localiza a epiglote, né? Ó, fazendo todo aquele trajeto que a gente falou para vocês. Tá aqui ela, certo? A epiglote, tampando a entrada do ar. E em outro momento a gente vai ver também ela abrindo, né? Aqui talvez não tenha, mas ela serve para isso. Ela serve para separar o ar do alimento, para que você não se engasgue. Aqui eu tentei fazer um desenho de como funciona, né? Destaquei a epiglote aqui, ó, certo? De vermelho. Aqui a laringe e aqui a faringe. A faringe é por onde vai vir o ar e vai vir o alimento, certo? E graças à epiglote, nessa separação aqui da laringe e aqui do esôfago é para onde vai descer o alimento, que vai para o estômago, aqui no esôfago. Laringe é por onde vai passar somente o ar. O alimento ele não pode penetrar aqui na laringe. Ele pode causar uma infecção respiratória e a pessoa chegar até a morte, né? Dependendo do caso, claro, viu, gente? Não é essas coisas, mas não é legal e pode ocasionar algum problema se o ar penetrar, certo? Na laringe, descer pela traqueia e ir para os brônquios e os pulmões, com certeza vai acarretar problema. Então, para evitar isso, temos a epiglote, certo? O funcionamento dela é assim, quando você vai comer e engolir, ela tampa
a entrada da laringe para o alimento passar para o esôfago. Quando você vai respirar, ela, pum, vem para cá, ó. Fica nessa posição aqui, que é para o ar entrar e sair livremente. Essa é a epiclose. Quando a gente se engasga, às vezes tem um engasgo, acho que vocês já se engasgaram, entendeu? Quando há um descontrole aqui da epiglose, por acaso pode penetrar algum resíduo de alimento aqui, você se engasga e começa a tossir. Para quê? Para expelir, colocar para fora da laringe esse alimento que quis entrar e penetra, né? Faça um teste em casa agora, vocês mesmos. Tentem engolir água, um alimento bem mastigado, ou um pouquinho de saliva. Tentem engolir e respirar ao mesmo tempo. Vamos fazer esse teste. Engolir um pouquinho de saliva ou de qualquer outro alimento e respirar ao mesmo tempo. Tentem fazer isso para ver quem consegue. Por que engasgamos, né? A gente viu isso aqui, né? Debatendo esse assunto. Eu já expliquei para vocês o porquê. Aqui embaixo vai estar explicando a função da epiclose, né? A epiclose é uma estrutura que impede a entrada do alimento na laringe, direcionando-a para a faringe, né? E para o esôfago, né? No entanto, ao ingerirmos alimentos sólidos, né, como a gente falou, ou líquidos, tanto faz, algo pode dar errado. E se esse algo der errado, ou seja, se algum alimento entrar de penetra onde não deve, o que é que vai acontecer? Você vai se engasgar e vai tossir para que esse alimento seja expelido, né? Como eu estava explicando para vocês, aqui é apenas detalhando a minha explicação que eu tinha dado anteriormente. Bem aqui nesse trecho, como nós podemos ver, né? Uma das reações do organismo ao engasgar é a tosse, na tentativa de eliminar o alimento do caminho do ar, que não pode penetrar lá. Em alguns casos mais graves, no entanto, a pessoa engasga, não consegue respirar. Por isso devemos tomar bastante cuidado na alimentação para que a gente não se engasgue, né? Porque às vezes tem engasgo que realmente é muito perigoso, falta o ar da pessoa porque fica tampando e a pessoa não consegue respirar. Então, se tiver alguém perto, correr para o hospital ou tentar fazer os primeiros socorros para tentar fazer com que a pessoa se desengasgue e volte a respirar normalmente. Antes de chegar aos pulmões, o ar é inspirado e aquecido e umedecido na cavidade nasal. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que eu ia dizer o motivo no qual o ar deve ser respirado pelo nariz e não pela boca? Porque aqui na cavidade nasal, aqui dentro e vindo para cá, nessa cavidade, o ar tanto é aquecido como é umedecido, né? Quando o ar é respirado por aí. E filtrado, claro, né? Não é só aquecido e umedecido, não. Os pelinhos do nariz servem também para filtrar isso aí, a mucosa também. Além disso, no interior do nariz existem pelos que filtram o ar e evitando, claro, né, que as partículas de poeiras e micro-organismos que podem causar doenças, por exemplo, sigam até os pulmões, ficando nessa cavidade nasalzinha que nós chamamos aquela sujeirinha do nariz. Aqui dali nada mais, nada menos é do que alguns micro-organismos, poeiras e etc, que vão penetrar no seu nariz na hora da respiração e ali ele faz aquela filtragem, né? Na cavidade nasal ocorre a produção do muco, que também auxilia a reter grande parte das partículas presentes no ar, causando, né, como eu disse para vocês, aquela sujeirinha, né? Tem um nomezinho popular, mas vamos lá. Assim, ao inspirarmos o ar pelo nariz, permitimos que ele seja filtrado, aquecido e umedecido antes de chegar até os pulmões. Por isso que é importante sempre respirar pelo nariz e não pela boca. Bom, por hoje vamos concluir mais essa aula de ciências, tá? E a gente na aula seguinte vamos fechar o capítulo do sistema respiratório, tá bom? Certo? Tem mais conteúdo adiante, certo? E quem quiser dar uma lida para adiantar, beleza, fica até melhor para você ter um conhecimento prévio do assunto, né? Só para terminar, né? Mas com essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, dá para vocês terem uma ideia de todo o sistema respiratório e digestório que a gente estudou, tá bom, gente? Um abraço a todos, até a próxima aula.